Olá, queridos amigos, eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Esta é a 21ª gota dessa série Fé no seu devido lugar. Você sabe, nós estamos utilizando a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 13, o versículo 13. Paulo, quando tratou das questões com a carta da igreja que estava reunida em Corinto, eu já disse algumas coisas aqui, mas é importante que lembremos que Paulo está tratando com desusos, desajustes. É importante que o nosso coração se fixe numa agência de Deus que deveria ter determinado comportamento e não o tem. Em posturas cristãs que deveriam ser por demais lançadas lá para o passado, porque afinal de contas, quem está com a vida de Cristo, em Cristo, é uma nova criatura. Então, para aquelas pessoas, tanto da cidade quanto da igreja, havia uma cultura pervertida. Havia uma expressão corintianizar que isso já era conhecido. Se a pessoa quisesse entrar numa esbórnia, fazer qualquer coisa que fosse extremamente saborosa aos olhos da carne, corintianizar. Então, mas ao mesmo tempo, os coríntios, lá na igreja, na comunidade, eles se especializavam em dons, em línguas, eles se especializavam na ceia do Senhor, demonstrar força, poder, quem manda sou eu, conhecimento. Então Paulo, enquanto os irmãos daquela comunidade concentravam a sua atenção, a sua energia, a sua força, o seu olhar nessas coisas, Paulo leva-os a uma reflexão mais profunda. Paulo legitima tudo isso, se for feito diante de Deus, tudo isso é válido. O que Paulo está querendo mostrar é o seguinte: existem coisas mais importantes na vida cristã. E aí Paulo vai dizer que as coisas que são mais importantes na vida cristã, a fé, a esperança e o amor. Paulo dá um show, meus irmãos. Eu penso que não é o apóstolo Paulo, é o Espírito Santo através de Paulo. Então, essas três qualidades, características, virtudes, elas vão permanecer. Não há nenhuma dificuldade em entender que quando ignoramos, quando não usamos ou quando usamos de forma errada a fé, a esperança e o amor, isso é muito danoso, isso pode tornar nossa vida corintianizada. Então, quando somos alguém ou alguém que frutifica no reino de Deus e humildemente reconhece que é pela graça de Deus, isso atrai olhares para nós e eles olham para nós e veem Cristo na nossa vida. É por isso que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no primeiro versículo, Paulo vai dizer: olha, vocês podem me imitar, sejam meus imitadores, como eu também tenho sido de Cristo. E isso já é uma cultura da espiritualidade saudável. Então, quando não usamos, por exemplo, de forma saudável, no devido lugar, a nossa fé, nós magoamos, ferimos, dividimos, colocamos a vida das pessoas debaixo de um jugo. Então, meus irmãos, Paulo via um perigo mortal na igreja em Corinto. Uma igreja que não tem amor, uma pessoa que não tem amor, ela não vai ter a fé no devido lugar. Uma pessoa que não expressa esse amor, uma pessoa que não desenvolve o amor, uma pessoa que não inspira, que não suspira, com fluxo e refluxo de amor, essa pessoa não conhece a Deus, porque diz a Bíblia que Deus é amor. O amor, ele não é sócio dos erros, o amor ele é justo. O amor não é parceiro de erros, não é complacente com os erros. O amor simplesmente faz a pessoa entender que o amor de Deus é tão grande, tão maravilhoso, que deu seu Filho para que haja arrependimento em nossa vida. Então Paulo percebe, meus irmãos, que a fé, a esperança e o amor, se não tiver no devido lugar, vai ser mortal para a vida do ser humano. Meus queridos irmãos e irmãs do projeto Gota de Sabedoria, você me acompanha há tanto tempo. Eu queria te dizer que há uma dor na minha alma, há uma dor no meu coração, quando eu vejo pessoas sendo lesadas em nome da Bíblia, em nome de Deus, em nome da fé. Mas ao mesmo tempo eu tenho dor na minha alma, quando eu vejo pessoas em nome da Bíblia, em nome de Deus, em nome da sua fé, ferindo outros com soberba, com saber que muitas vezes deveria ser utilizado para amar o próximo,
E muitas vezes esses saberes são utilizados para ferir o próximo, para mostrar que sabe, para mostrar que tem a verdade e dividindo. Eu quero que você guarde no seu coração uma coisa. Tem coisas que são tão pequenininhas, mas que elas podem causar grandes dores. Recentemente eu estava usando um sapato e íamos levando um caixão de uma pessoa muito querida de nossa igreja e algum desconforto no meu pé, mas como eu estava empurrando um pouquinho o caixão até levar naquele carrinho, foi um tempo pequeno, uma agonia no meu sapato, mas eu dei aqueles passos, eu senti dor. Quando eu saí do velório, que eu entrei no carro, que eu tirei o sapato e a meia, tinha uma pedrinha pequenininha, gente, dentro da minha meia. E por incrível que pareça, você precisa ver como ficou meu dedo. Como diz aqui no Nordeste, na Bahia, especialmente aqui em Feira de Santana, meu pé ficou em carne viva. Eu passei praticamente o restante dessa semana toda cuidando do meu pé, porque uma pequena pedra feriu profundamente o meu pé. Talvez você não perceba, mas se a sua fé não tiver no lugar certo, no devido lugar, você e a sua fé podem ser uma pedra pequenininha no sapato de alguém que lamentavelmente vai sofrer com isso. Senhor, obrigado, Pai, por essa gota de sabedoria, por cada pessoa espalhada por tantos lugares. Escutam essa gota, eu quero abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pessoas que de alguma forma querem mudar a vida através da palavra de Deus. Eu recomendo que a palavra de Deus esteja guardada e entranhada, mas que seja lida e meditada em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.